Voltamos. Terceiro bloco. Agora vamos para o artigo 33. Paramos no anterior, que era a prescrição do consumo, de artigo 30. Vamos para o 33, que traz a caracterização específica do tráfico de drogas. Também chamado por alguns de tráfico de drogas, narcotráfico. Depois vamos fazer só um comparativo, para a gente entender que, dependendo da interpretação, tráfico de drogas, tráfico e narcotráfico são diferentes. É preciso que seja dito que é tráfico de drogas. Tá? Depois eu vou dizer por quê. Bom, o que diz o artigo 33 que nos importa falar? Artigo 33 diz o seguinte: importar, exportar, remeter, preparar, fabricar, vender, expor à venda, oferecer, guardar, ter em depósito, levar, transportar, enfim, misturar, qualquer questão desse tipo, tá? Traz a configuração do crime de tráfico de drogas, ou narcotráfico. Tá? Tráfico de drogas é o que mais nós temos popularmente conhecimento. Bom, a pena prevista para isso. A questão do artigo 33, a pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos. 5 a 15 anos. Tá? E o pagamento de multa. Bom, vejam que a pena é uma pena bem configurada, de uma configuração bem pesada. O que é justo pelo crime. Como eu disse no bloco anterior, é um crime que traz malefícios enormes a toda a sociedade, por tabela, a todos nós. Né? Bom, o que eu disse para vocês antes, eu queria fazer um comentário. A questão da... Qual é a diferença, tá, do tráfico e do narcotráfico? Pessoal, se a gente for falar só em tráfico, pode ser tráfico de animais, tráfico de drogas, tráfico de qualquer coisa do gênero, tráfico de pessoas, até isso existe. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em tráfico e narcotráfico é diferente. Tá? Narcotráfico é aquela questão da organização criminosa, etc. Então, nós temos que sempre entender que se trata de tráfico de drogas e narcotráfico. Então, nessa linha podemos trabalhar em similaridade. Nós vamos focar no tráfico de drogas, que é o nosso objetivo aqui. Eu só queria fazer esse comentário, que muitas vezes eu escuto o pessoal, mas professor, tráfico, né, ou narcotráfico, então, nós temos que ter a configuração, nós estamos falando de tráfico de drogas. Tá? O narcotráfico é aquela... Lembra quem não lembra do Pablo Escobar? Um grande narcotraficante. Por que o narcotraficante? Porque ele organizava uma organização toda em cima do tráfico. Tá? Mas não deixava de ser um traficante. Entenderam? De drogas. Então é nesse sentido que eu queria trocar ideia com vocês. Bom, seguindo. Tráfico de drogas. Trata-se de um poder paralelo baseado na economia ilegal. Nenhuma novidade pra gente. Tá? Trabalham e interagem diretamente com a estrutura política administrativa do local onde existe. Mas não entendi, professor, como assim do local? Vamos pegar um bairro humilde, onde tem uma grande estrutura de tráfico. Modifica a estrutura administrativa do bairro. Os traficantes passam, você deve ter escutado e visto na mídia, os traficantes passam a fazer festa de Natal, eles dão presente na cesta básica. Por quê? Porque a estrutura do tráfico permite que eles tenham esse controle social e passem a ser vistos como bons cidadãos. Mas o que proporciona isso? O lucro do tráfico. Né? Então, isso faz parte de uma configuração rígida do tráfico de drogas. Né? Fortalecimento total da violência, da corrupção, né? E principalmente porque quando a gente fala da questão do tráfico e narcotráfico, nós estamos falando de uma extrema organização, ou seja, de um crime organizado em escala profissional, bem dizer. Né? Ou quase isso. Então, é só para a gente ter uma referência. Professor, o que eu tenho que falar? O que eu diria se eu falei tráfico de droga? Essas falas que eu fiz aqui agora são marcos suficientes para justificar o tráfico de drogas baseado numa configuração, né, do artigo 33. Tá? Vamos lá. Consumação e tentativa. Não é consumo. Consumação do crime e tentativa. Bom, não vamos esquecer, vocês já devem ter estudado isso em semestre anterior no penal. Nosso penal é a continuação de outros que vocês tiveram. Tá, ok. Lembra dos crimes de mera conduta? Lá na classificação doutrinária dos crimes, isso aí é semestres iniciais. Tá? Classificação doutrinária legal dos crimes. Lembra que tinha crime material, crime de mera conduta? Pois bem, o crime de tráfico de drogas é um crime de mera conduta. A professora, eu não lembro mais, faz tempo. Tá bom. O crime de mera conduta é aquele que não necessita efetivamente ter gerado o resultado. Lembram disso? Basta o comportamento do agente.
Então, como é que nós vamos ter a configuração do crime de tráfico? Basta ocorrer a conduta do cidadão. É preciso, para ficar mais claro, é preciso que ele esteja vendendo 10 quilos? Não. Se ele for pego dentro da casa dele com 20 quilos de cocaína, chega. Ele não precisa estar na rua vendendo 10 quilos de cocaína. Entenderam? É um crime de mera conduta. A conduta de ter 10 quilos de cocaína em casa, tu não é um cidadão bonzinho, tu não é um cara inocente. Então essa questão se refere ao crime de mera conduta. Então, a consumação se dá e não precisa que ele tenha 10 quilos em casa, tenha vendido, tenha a pessoa morrido, não. A pessoa esteja dependente, não é nesse sentido. Tá? É importante a gente ter essa questão analisada. Bom, ainda no artigo 33 nós temos os parágrafos e incisos. O parágrafo 1º do artigo 33 traz o quê? Nos faz a referência, lembrando, importar, exportar, remeter, fabricar, vender, oferecer, etc, etc. Tá? Matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de droga. Ou seja, não é só a droga finalizada. Matéria-prima, falei da pasta antes. Tá? O insumo que serve para mistura, aqueles líquidos para mistura, para fazer a cocaína. Então, qualquer situação relacionada a isso se configura no inciso 1º do artigo 33. Também faz parte da questão do tráfico. Tá? Porque não precisa estar o cara com a droga, ele pode estar também portando ou tendo uma matéria-prima que, se é óbvio, só serve para fazer essa droga ilícita. Portanto, ele também vai se configurar no artigo 33 do tráfico de drogas, etc, etc. O inciso 2º é o seguinte: semeia, cultiva, faz colheita e autorização, tá? Das plantas que servem como matéria-prima, do cannabis, da maconha. A maconha deriva da planta do cannabis, né? Cannabis. Bom, beleza? Então, se eu tiver plantação de cannabis, eu não sou um santo. Né? Aquilo é plantado para mim comer, não é comestível. Para alguns dizem que é, mas não é legalmente, medicinalmente, não é considerado como comestível. Tá? Por mais que alguns defendam, no Uruguai, etc., que medicinal, falando de minha questão medicinal, ela tem muitos benefícios. Eu não tenho conhecimento, não sou médico, não sou estudioso intensivo, não posso dizer. Mas legalmente eu posso falar que se o camarada tiver uma plantação de cannabis, ele vai ser guinchado. Né? Não tem saída. Inciso 2º do artigo 33. Bom, importante dizer o inciso 3º. Utilizar local, propriedade para o tráfico ilícito de drogas. Por exemplo, eu tenho lá um galpão. Tá lá, eu não sou traficante, mas o meu galpão está recheado de uma carreta com coca dentro. Eu poderia até não saber, mas eu vou ter que provar. Porque se eu disser que eu não sei, bom, no mínimo eu sou ingênuo. Então, assim, até eu explicar que fosse depois da tomada, eu curto-circuito, queimou a casa. Tá? Então, pessoal, utilizar local, tá? Com o depósito, mas o cara me emprestou, vai pro gancho. Não tem. Amizade, o cara tem que ser, no mínimo, curioso, tá? Para saber o que está acontecendo. E geralmente, 99% das situações, ninguém entra de gaiato. Ninguém cede um depósito para te botar uma carga de cocaína sem saber que aquilo é droga. Então, na prática, nenhum membro do judiciário é bobo. Né? E ninguém é bobo, no maneira geral. Bom, agora vamos para o parágrafo 3º, tá? Que traz a referência à sessão gratuita para consumo. Aqui, pessoal, ele faz uma referência importante ao que a gente falou lá no início sobre o consumo, mas ele traz observações que fazem um viés um pouquinho paralelo. Por quê? Porque ele nos traz observações que podem isentar o cidadão do crime de tráfico. Tá? Vamos lá. O que diz o parágrafo 3º? Oferecer como presente, etc, etc, a droga. Tá? Bom, o que diz aqui? A linha A. Agir em caráter eventual. Então, se o camarada oferece a droga sem continuidade, toda hora ele está aqui oferecendo droga. Não, ele foi lá, visitou um amigo, vou te dar um pouquinho, eu consumo. Te dar um pouquinho aqui, uma coisa. A linha B, atuar sem objetivo de lucro. Nunca vendeu, não está vendendo. Ele deu lá 2 fumadinhas pro cara. Então, ele tem a sessão gratuita de uso. Pode ser que ele caia nesse parágrafo 3º. Porque se ele for recolhido como traficante, no primeiro momento, ele pode, analisando o artigo parágrafo 3º, ele pode ter uma interpretação mais benéfica. Seguindo, a linha C,
atingir pessoa do relacionamento do agente. Você, é o meu primo, né? Meu irmão, nós dois estávamos aqui em tal lugar. Então, possível interpretação. A linha D, ter a finalidade de consumir droga em conjunto. Nós estamos numa festa, nós 4 pessoas, nós todos trouxemos uma droga, cada um trouxe um pouquinho. Então, aí não é um pozinho, não é uma coisa, cada um trouxe um pouquinho, já é mais. Mas, em se conseguindo confirmar que aquilo é uma festa particular, que aquilo ninguém comprou para vender, pode se caracterizar como uma opção de consumir em conjunto. Ainda, tá? Uma observação importante que veio com a lei de 2006 é com a intenção de abrandar um pouco, de tirar um pouco da gravidade daquele que fornece a substância ao amigo, aquele que não para vender, que traz para eles consumir, tá? Diminui a pena mínima. Então eu não estou dizendo que o cara que traz foi pego lá numa festa. Nós estamos numa festa com 5. Tá? Ele trouxe por 5. Ele pode ter o viés de sessão gratuita para consumo, mas ele pode sim, provavelmente terá uma pequena ou uma média punição. Quem não vai ter punição nenhuma é aquele cidadão que eu disse lá no início, quando ele efetivamente é para consumo. Está desenhado que ele é para consumo. Tá? Então o que acontece? Isso aqui não era para lucro, mas ele trouxe lá 20 papelotes, não era para lucro, ele não vendeu. Tá? Ele não costuma trazer, mas trouxe. Tá? Então é apenas para os primos dele. Enfim, não quer dizer que ele é um santo. Não quer dizer que, então ele pode, toda a festa da família ele pode trazer encher os caras de droga. Não, mas ele vai ter um olhar diferente de um viés como não traficante. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Baseado nisso, a lei também traz uma amenização na questão do traficante, diga-se assim, né? De primeira viagem, ou seja, do camarada que teve configuração ilícita de primeira vez. Tá? Então, a condenação passa a ser de 5 anos, quando o camarada é a primeira vez que ele tem tipificação por tráfico, por crime de drogas. Então veja bem, existe um dispositivo novo que traz a possibilidade, baseado no artigo do parágrafo 3º do artigo 33, que pode beneficiar, e beneficia, desculpe dizendo, os criminosos de primeira viagem em relação ao tráfico. Desde que seja a questão de não ser vendedor contínuo e que não seja aquele cara que já sabe, todo mundo sabe que é traficante. São questões pontuais. Tem festa lá e o cara, eu vou lá e levo a droga. Não vendo nada, eu uso junto. Não pode. Mas ele não é um traficante, mas ele vai ser punido. Tá? Só para fazer essa referência, a gente não esquecer desse detalhe importante. Para fechar o artigo 33, parágrafo 4º. Que eu disse agora, o parágrafo 4º traz referência à questão da importância do cidadão ser primário, tá? E não ser traficante reincidente, e não ter histórico nenhum de envolvimento com tráfico. Ele vai ter um olhar diferente e com certeza terá um encaminhamento punitivo bem inferior a os que têm o perfil contrário, tá, pessoal? Em seguida vamos avançar para o próximo bloco. Um abraço.